Boa noite. Não vai atrapalhar. Boa noite, boa noite, boa noite. Ó, nós aqui no Sextou. Mais um Sextou. Vamos lá, gente. Cadê a Petrobras? Alguém viu as ações da Petrobras por aí? Bruna, boa noite. FC Massara, boa noite. Lacerda, Gustavo, boa noite. Renato Cassini, Liliane, boa noite. Tim, boa noite. Rosecler, boa noite. Liliane, boa noite. Cris Fiuza, boa noite. Alisson, boa noite. Paulo César da Fonseca, Flávio. Nívia, boa noite. Eliomar. Gente, ó, o vinho. Hoje eu tô falando aqui direto de Vitória, no Espírito Santo. A chuva que caiu em Belo Horizonte ontem tá caindo aqui hoje, mas bem mais leve. E aqui tem um supermercado que tem uns vinhos interessantes. Ele é tipo verde mar daqui. E tinha muito tempo que eu não achava o vinho da Mosquita Muerta. Professor, e hoje eu fui lá e achei o Sapo de Otroposo, que eu adoro, é uma delícia. É um blend de tintas, argentino, direto de Mendonça. Ele é 20% Cabernet Franc, ele é 20% Syrah e 60% Malbec. Delicioso. Hoje. Opa, parabéns pelo seu dia. Vamos fazer um brinde a todas as mulheres da face da terra. Viva a gente, viva as mulheres e que a gente consiga permanecer aí com a nossa resiliência na nossa batalha, defendendo o nosso espaço e os nossos direitos. E aqui eu peço aos homens e às mulheres que criam os homens, às mães que estão aí me assistindo, para que criem homens mais dóceis, para que a gente consiga, com amor, com doçura, com educação, acabar não vai acabar, né? Mas minimizar o feminicídio do qual nós somos vítimas diárias. Então, um brinde bem especial às mulheres e às mães, para que elas criem cada vez homens mais sensíveis às nossas dores, às dores do mundo. Homens com mais empatia, homens com outra cultura, sem essa cultura do machismo. Um brinde a todas nós. Sandra Henrique, que chique, dá um beijo na sua mãe, Sandra. A Sandra está direto de Uberaba, professora Alexandre Maia, Tintim, Sapo de Otroposo. A Célia, hoje, ela desistiu de entrar. Deveria estar entrando na minha frente. Nós estamos falando da terra dela. Um Tibau, eu gostei de um Tibau. Tibau, segundo um Tibau. Gostei do um Tibau. Reparente. Rafael Halk, boa noite. Finalmente a Célia Andrade está aí. Boa noite. Ô Célia, como é que nós vamos conversar hoje, hein? Tá difícil. Já sei. Me traz um telefone. Me dá um telefone seu. Me dá um. Você fica num, eu fico no outro. Você tá no computador e eu tô no meu celular. Então, Chico Maia, grande Chico Maia. Mais uma salva de palmas pro Chico Maia. Desde que o Chico entrou pro nosso time aí, tá comandando o time das redes sociais, a gente está só brilhando, né? A gente está num crescendo aí de seguidores, de interatividade, um trabalho muito bonito que o Chico está fazendo. Eu solto o conteúdo e o Chico embala da melhor maneira possível e fica todo mundo feliz. Ô Célio, eu preciso no celular, senão não vai ter jeito de eu conversar com você. Bom, gente, não dá o celular. Não, aqui. Então vem. Ao vivo e a cores. Não, mas não, ao vivo não, ela só aparece as mãos de Célia. Ah lá, tá aqui no cantinho, eu vou virar aqui, ela vai ficar nervosa. Lá, as mãos de Célia. Eu tô na casa dela hoje. Tintim, muito obrigada pela acolhida. Já comemos uma muqueca no São Pedro, Jesus. Todo mundo que vier a Vitória vai comer uma muqueca no restaurante São Pedro.
Eu estou rezando até agora, de comer de joelhos. Podemos começar, gente? Eu tô meio assim, né, com essa minha vinda para cá. Eu tô achando que eu tô de férias, mas não tô, não. O mercado deu a resposta, né, Rodrigo? Vamos lá. Vamos começar pelo começo. Como eu disse, né, o mercado ele acordou quarta-feira, porque segunda e terça era compasso de espera. Por quê? Na quarta-feira, o Jerome Powell ia falar na Câmara dos Representantes. Isso acontece todo ano. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos vai lá na Câmara, né, falar com os deputados, e depois ele vai no Senado, falar com os senadores. Então, isso aconteceu na quarta e na quinta. E até quarta-feira, os mercados ficaram com as barbas de molho. Em paralelo, aconteceu essa semana, a reunião do governo da China, do governo chinês. E essa reunião, eles definiram a meta de crescimento de 5%, que é uma meta ousada, e durante a semana anunciaram que a balança comercial cresceu 10% e a possibilidade de diminuir o depósito compulsório bancário. O que é o depósito compulsório bancário? O Banco Central, para ele controlar a liquidez, para evitar a inflação, quando ele acha que a economia está muito aquecida, ele retira dinheiro da economia, porque o dinheiro é um intermediário na troca. Então, quanto mais dinheiro, mais trocas acontecem e mais a economia fica aquecida e os preços podem subir, porque aumenta a demanda. É como se você aumentasse aquela mercadoria que a gente usa para comprar outra mercadoria, que é o caso do dinheiro. O compulsório é um percentual que o Banco Central regula para evitar inflação. Então, se a economia está muito aquecida, o Banco Central aumenta o volume de dinheiro que tem que ficar retido junto ao Banco Central, que é a autoridade monetária, pelos bancos. Se o Banco Central aumenta o volume de dinheiro que tem que ficar retido, os bancos diminuem a sua capacidade de empréstimo, porque o dinheiro ele multiplica quando o banco começa a emprestar. Você faz o seu depósito à vista e aí o banco em cima do seu depósito à vista, o banco quando capta através de um CDB, ele faz o funding dele para vender dinheiro. Então ele usa o dinheiro, vende o dinheiro, te remunera, né? No caso de um CDB, o depósito à vista é uma maravilha, que não te remunera nada. Então, para conter o ímpeto da economia, o Banco Central pode aumentar o volume dos depósitos bancários que tem que ficar retidos junto à autoridade monetária. Se você diminui o depósito compulsório, você aumenta o dinheiro rodando na economia. E aí a economia tende a ficar mais aquecida, a crescer mais. Então, na China, eles estão pensando em diminuir o depósito compulsório, querem alcançar essa meta de 5% de crescimento, e quando os chineses começaram a falar nisso, foi bom para a gente. O petróleo subiu, o minério subiu, a Vale subiu, a Petro subiu, e as bolsas subiram pelo mundo afora, já que a China é a segunda maior economia do mundo. Mas as medidas que vão sendo anunciadas não estão assim empolgando ninguém. Mas quarta-feira o Jerome Powell foi lá e falou, nós não vamos esperar a inflação chegar em 2%, os juros parecem estar no pico aqui nos Estados Unidos e em algum momento nesse ano os juros vão começar a cair. Ele falou isso na quarta e quando chegou na quinta, ele reforçou na quinta-feira no Senado de que os juros vão cair e as bolsas americanas supitaram, foram para cima, batendo novos recordes de alta, recordes históricos. E a bolsa brasileira, com medo do balanço da Petrobras, e aí o minério voltou a cair na China, o Ibovespa não acompanhou. E quando chegou sexta-feira, hoje, né, nós tivemos ontem, depois do fechamento dos pregões, e que não saía. Gente, eu fiquei até 10 horas da noite e não saía o balanço da Petrobras. Aí eu falei, nesse angu tem caroço, e muito caroço. O lucro caiu, né? O lucro cai, uma queda de 1/3 no lucro.
As ações, a Petrobras decidiu não pagar os dividendos complementares. E o que aconteceu? No aftermarket nos Estados Unidos, que não fecha, depois que foi anunciado isso, as ações chegaram a cair 15%. Depois, no pré-market, que é a abertura, antes da abertura oficial, as ações estavam caindo 12%, 13%. E abriram aqui e ficaram aí com essa queda em torno de 10, 11, elas chegaram na mínima 35,10 as preferenciais, depois na máxima a R$37. E agora, no finalzinho do pregão, na hora que a coisa estava começando a melhorar, porque o Jean Paul Prats, o presidente da empresa, ele não falou isso na coletiva, né, na teleconferência que ele deu 11h30 da manhã, mas falou no meio da tarde, que a história, que a novela dos dividendos não havia acabado e que havia possibilidade desses dividendos serem distribuídos. Aí as ações começaram a recuperar e de queda de 11 e pouco, começaram a cair só 8%. Mas, claro que, olha a cobra, é mentira. Logo, logo, veio uma nova novidade, um boato muito, muito forte, de que o próprio presidente Lula foi quem determinou que os dividendos não fossem distribuídos e que ele iria mudar a política de distribuição de dividendos da Petro. Aí as ações caíram de novo e fecharam em queda de praticamente 10%. A Petrobras perdeu cerca de 57 bilhões em valor de mercado em apenas um dia. E o índice Bovespa, no pior momento, chegou a 125 mil pontos. Fechou a 127,036, com uma queda de 1,66% na semana e uma queda de 1% na sexta-feira. Na outra ponta, muita gente vendendo no Brasil. O dólar, subiu 1%. O dólar bateu praticamente R$5, fechou a 4,98, mas chegou a 4,99. E quem nos ouve aqui sabe o que eu falo. Na hora que você perde a credibilidade, o dinheiro sai e aquele que ia entrar para de entrar. Então o dólar sobe. Quando o dólar sobe, é inflação na veia. Então a gente está numa linha muito tênue e o meu grande medo é que o Lula, de novo, como a Dilma fez, destrua todo um trabalho de reconstrução do mercado de capitais brasileiro que foi feito desde o Temer e foi intensificado no governo Bolsonaro, onde a reputação, a credibilidade das empresas públicas, das empresas cujo controle é do governo, ou das empresas onde o governo participa com o controle, como é o caso da Vale, né? A Vale, a Previ tem assentos no conselho da Vale. É através desses assentos que a Previ tem. A Previ é a Caixa dos Funcionários do Banco do Brasil. Então é através desses assentos que o Lula está pressionando para fazer um novo presidente da empresa, junto com os japoneses da Mitsui, porque os japoneses têm muito negócio no Brasil. Então eles não querem desagradar o Lula, né? Então já parece que já há um conchavo, um acordo, né, de permitir de novo o dedo do governo dentro da Vale. E por causa disso, o Banco do Brasil também sofreu hoje. As ações do banco chegaram a cair mais de 2%, descolando do comportamento dos outros bancos. Então as empresas estatais estão de novo sendo vistas como cabides de emprego, com ausência total de governança e com ingerência política ao invés de uma gestão técnica. E isso faz muito mal para o mercado brasileiro, porque aí todo mundo coloca tudo na mesma cesta. O Brasil não é um país para amadores, não é um país para profissionais. O Brasil é um país para ladrão. Esse é que é o problema. E aí o investidor fica com a asa quebrada, toma um tiro na asa, vai embora e não volta mais. E o mal que estão fazendo para o mercado de capitais não está só na bolsa, não. O mercado de capitais é o mercado mais importante, é o mercado mais bonito de uma economia. Sobretudo, né, de uma economia de mercado, de uma economia capitalista, onde o mercado forma o preço
sem ingerência do Estado. E o que nós estamos assistindo, desde a mudança do prazo da LCI e da LCA, é o governo ligando um pisca, né? Gente, não tem outro nome. Dane-se. É um dane-se, né? Para não falar um foda-se para o mercado de capitais. Porque esses instrumentos, eles permitem a participação das pessoas no financiamento, do crescimento da economia do país. Então, quando você tira o prazo de uma LCI de 90 dias e passa para uma liquidez com prazo mínimo de 1 ano, você obriga o pequeno investidor a ir para um fundo, a pagar imposto, a pagar taxa de administração para os bancos. Então, os banqueiros com certeza estão felizes, porque eles não estão nem aí. Nunca tiveram muito preocupados com o crescimento do mercado de capitais. Os bancos de investimento no Brasil não têm a importância dos bancos de investimento nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Por quê? As empresas aqui não crescem. Isso aqui é o país da agiotagem. É o país da agiotagem pela falta de credibilidade do governo. E quando o governo perde a credibilidade, a taxa de juros sobe. Porque é preciso pagar mais juros para manter o dinheiro aqui ou para atrair um dinheiro que queira vir para o Brasil. Então nós somos o país da agiotagem e não o país da prosperidade, do crescimento econômico, porque as empresas não conseguem se financiar no mercado de capitais, porque o mercado de capitais não existe. A nossa bolsa é uma porchete. Eu estou falando isso todo dia. O volume negociado é ridículo. É um volume ridículo para um país que tem um PIB de mais de 10 trilhões. Você tem uma bolsa negociando 15 bi, 18 bi por dia. Que tragédia é essa? Ou seja, o mercado de capitais aqui não cresce porque o risco é muito grande. O risco sendo alto, o juro é alto. O juro sendo alto, ninguém quer mexer com o mercado de capitais. Vai todo mundo mexer com renda fixa. Então, esse governo, como a Dilma fez, está destruindo todo esse mercado de capitais que explodiu desde o início do Temer e explodiu no governo Bolsonaro, com novos instrumentos de capitalização, com a participação da pessoa física. A pessoa física hoje sabe o que é uma LCI, sabe o que é uma LCA, sabe o que é um fiagro, sabe o que é um fundo imobiliário. Então, o mercado de capitais brasileiro está perdendo a credibilidade, porque 70% do índice Bovespa é formado pelas ações da Petro, da Vale e dos bancos. Então, esse não é um país de crescimento. O Max Viana, ele falou que a Petrobras sendo arrebentada, mais de 50 bilhões em perda só hoje. 57 bilhões, eu falei. Mais desastrosa. O Max Viana. Pois é, eu falei, a Petrobras perdeu 57 bilhões em valor de mercado em um dia. Quem perdeu fomos nós. A Petrobras é nossa. E tem gente achando bonito. E tem gente batendo palma para um cara que despreza o mercado. Ele despreza o mercado porque ele quer ser o dono do Brasil. Nós estamos entregando a alma pro diabo. Na medida em que você destrói o mercado, você destrói a liberdade das pessoas em trabalhar, em prosperar. Todo mundo vai ser o quê? Funcionário do governo? Aí nós vamos ter um país cada vez mais pobre e uma sociedade cada vez mais pobre. Empresários com medo, sem saber se investe, se não investe, pela falta de segurança jurídica. Como que você destrói a governança de uma empresa do tamanho da Petrobras? Como que você rasga a lei das estatais para todas? E como que você fala que você quer criar uma Lulabras? É por isso que o Banco do Brasil caiu, Eletrobras caiu, Vale caiu, Petrobras caiu. Porque as empresas com controle do governo, com participação do governo, direta ou indireta, com ingerência política, elas estão fadadas a darem prejuízo
para a sociedade e lucro para partidos políticos e políticos sem escrúpulo e sem o menor pudor de torrar o dinheiro do contribuinte. Porque quando uma empresa é uma empresa estatal, é o dinheiro do contribuinte que está ali, que construiu aquela empresa. Então estão torrando, estão rasgando o nosso dinheiro. E isso as pessoas, a maioria ainda não consegue entender. Mas enfim, esse episódio da Petrobras é muito trágico. Porque em questão de um dia para o outro, gente, olha que falta de sensibilidade, que foda-se para o mercado. Você destruir de um dia para o outro, você queimar 57 bilhões em valor de mercado de uma empresa que é nossa. Por quê? Porque o governo quer botar a mão no dinheiro, porque o governo quer investir em petróleo na Venezuela, investir em petróleo na África. A Dilma voltou. É o terceiro mandato da Dilma. O Lula está fazendo de uma forma muito mais rápida e muito mais cruel. Me perdoem. Ele está de novo acabando com o mercado. E a gente vê isso no volume da Bolsa. Não tem volume. E a gente vê isso no desempenho da Bolsa. A Bolsa subiu o Petro, né? Subiu o Petrobras, que subiu 100%. Foi a empresa que subiu. Enquanto mantiveram tudo aquilo que foi feito nos governos de Temer e de Bolsonaro. Agora estão destruindo, mas estão destruindo o mercado. E o mercado de capitais é a fonte do dinheiro mais barato para o crescimento das empresas. Então estão destruindo a fonte de recursos baratos para as empresas brasileiras. É uma ignorância, é um negócio... E para você recuperar isso leva tempo. Leva tempo. Retrocesso. Obrigada, Nívia. Retrocesso. Bom, então vamos lá. Aí nós tivemos... O que mais que nós tivemos? Tivemos a indústria. A produção industrial está começando, gente. Eu repito, os 2,9% de crescimento do governo anunciado, do crescimento do PIB no ano passado foram plantados no governo Bolsonaro. O Lula colheu em 2023 as concessões de saneamento, colheu o agronegócio com a safra recorde. Agora eu quero ver o que nós vamos colher em 2024, porque ele não plantou nada em 2023. A safra está sofrendo, a safra agrícola está sofrendo redução de área plantada. E nós vamos ter problema aí, já estão falando aí que vai faltar água no reservatório, energia vai subir. E o Lula já falou hoje que ele quer rever os gastos públicos para 2024, que ele quer gastar mais. Isso chama inflação. E se vier inflação com alta do dólar, pela desconfiança do estrangeiro, hoje foi um dia, o dólar bateu R$5, R$ 4,99, com os gringos vendendo Petrobras e indo embora. Com os gringos vendendo Vale, vendendo Banco do Brasil, vendendo aquilo que o governo pôs a mão. E aí o dólar sobe, inflação de commodities. O dólar sobe a soja, sobe o petróleo, né, em real, porque o dólar subiu. O governo gasta mais, a dívida sobe. Se a dívida sobe, o juro não pode cair. Aí a Selic, ao invés de chegar no final do ano a 9, vai parar nos 10. Eu acho que vai parar em 10,25, em junho, quando os Estados Unidos vão começar a cortar. E aí a campanha eleitoral de 2024 vai estar na rua, vai estar quente. E eles vão gastar. Bom. A Viviane Andréia, ela está falando que o grande problema não é a falta de informação do povo, e sim o desinteresse do povo. Eu acho que o povo está começando a acordar. Teve a pesquisa da Quest. Tá pau a pau. E se você olhar a pesquisa da Quest por região, o Lula só ganha no Nordeste. Aliás, ele só é aprovado em mais de 50% no Norte e no Nordeste. Porque no Sul, no Centro-Oeste e no Sudeste ele toma uma surra. Porque está todo mundo enxergando o que ele está fazendo. O nível de escolaridade e o nível de renda também são fatores determinantes para a aprovação dele. Quanto mais pobre e menos educado, maior é a percepção de que o governo Lula é bom.
Quanto mais educado e com mais renda, maior é a percepção de que eles estão mordendo o nosso dinheiro de imposto de tudo quanto é jeito. E lá vai a economia pro ralo. Bom, é isso. Ah, teve o payroll, desculpa, esqueci de falar do payroll. O payroll saiu hoje, que é os dados, mas hoje a Petrobras roubou a cena de tudo. O payroll veio acima das expectativas. Esperava-se uma criação de 200 mil novos empregos, foram criados 270, né? E a taxa de desemprego foi para 3,8, a taxa de desemprego subiu, 3,9. Mas, apesar dessa resiliência, nós tivemos um dado bom. A média de salarial nos Estados Unidos subiu só 0,1% no mês passado. Então, quando saíram os dados do payroll, apesar da criação maior de empregos do que o previsto, as bolsas americanas chegaram a bater novos recordes. Mas, no final da tarde, gente, cuidado, eu vou falar de novo, nós estamos à beira de uma realização de lucros. Você não pode ter a maior taxa de juros do século com as bolsas com a maior valorização do século. As bolsas europeias, a bolsa do Japão, até o Ibovespa, né, que agora caiu um pouquinho. Mas você tem nos Estados Unidos os principais índices com a maior valorização da história. Como que você tem o maior juro da história com as valorizações históricas? É porque estão comprando um juro que ainda não caiu. Mas esse juro que ainda não caiu já está fazendo efeito nas empresas. Você tem um mercado imobiliário nos Estados Unidos com problema. Você tem um mercado imobiliário na China com problema. E esse mercado imobiliário com problema na China e nos Estados Unidos está contaminando bancos e fundos, que é quem financia o mercado imobiliário. Agora, por outro lado, inteligência artificial bombando e segurando as bolsas e essa fome de risco que o mundo está vivendo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Onde abre no YouTube, eu não estou podendo fazer live no YouTube, eu preciso de ter 1000, gente, me ajuda lá. Bom, é isso, cara, eu tô muito triste, sabe? Dediquei minha vida toda ao mercado de capitais de um país que eu acreditava e acredito que tem um potencial enorme de crescimento, mas esse potencial nunca é realizado, porque não existe vontade política para a prosperidade. A vontade política é da pobreza, é do assistencialismo. E o assistencialismo, ele acaba com o país. Porque para manter políticas populistas e assistencialistas, o governo que vive do dinheiro de quem trabalha, que paga imposto e contribuições, tem que cobrar cada vez mais impostos e contribuições. E aí, esse governo populista, ele distribui o que ele arrecada entre os partidos políticos. E a corrupção corre solta. E não no investimento em educação, saúde e segurança de qualidade. E aí acabou. Se o país é um país sem educação, nós somos um país de miseráveis. E um país de miseráveis nunca vai conseguir dar para a indústria, para os serviços, para o comércio, a eficiência que existe nos países de primeiro mundo. Nós tivemos uma sorte enorme que o agronegócio conseguiu romper essa barreira. O nosso agro hoje é referência global em tecnologia. E é esse agro, graças a Deus, que está mudando a sociedade do interior. Está mudando, a gente tem bolsões no Brasil, bolsões de riqueza, de prosperidade e de trabalho. Agora, quando você chega nas grandes cidades, nas capitais, é essa mentalidade horrorosa de uma bolsa e um assalto. É a geração BA. Eu não quero trabalhar, eu quero viver de bolsa, eu não posso trabalhar, eu não quero ter carteira assinada. Se você não quer trabalhar, você vai pensar em estudar, porque só estuda quem trabalha. Porque quem trabalha quer melhorar ainda mais a sua capacidade de trabalho, aí estuda. Quer melhorar a sua eficiência, para melhorar a sua renda. Agora o cara que quer viver de bolsa, que é a maioria, gente, se vocês pegarem o Brasil, com exceção, se não me engano, de Roraima e do Rio Grande do Norte, no norte e do Nordeste, a maioria dos brasileiros
vive de bolsa. É maior o número de brasileiros que vive de bolsa do que o número de brasileiros que vive do trabalho. E o Sul, o Sudeste, o Centro-Oeste não dão conta de carregar isso. Tudo tem um limite. Agora, a pobreza do Nordeste é induzida. O Nordeste é riquíssimo. O Norte é riquíssimo. Tem minério, tem Amazônia, tem recurso natural. Nós temos turismo, nós temos o que a gente quiser. Desde que haja vontade política de transformar a realidade do assistencialismo em prosperidade. Mas não existe. É o coronelismo, é o voto de cabresto. Então, essa é a tragédia. Essa é a grande tragédia. E aí, as pessoas não querem trabalhar para não perder a boquinha, não estudam e nós vamos nos transformando em um país de miseráveis, de analfabetos. Porque hoje, gente, o ativo mais valioso do universo é o conhecimento. Então, se você tem um país onde ninguém quer conhecimento, onde ninguém quer estudar, e o ensino plural? Você não pode dar bomba, ninguém mais toma bomba. Todo mundo tem que passar, não tem mais respeito. Professor não vale nada. Quem manda na escola é o aluno. É uma inversão, de novo, total de valores. Então é muito triste, é muito trágico o que está acontecendo. A nossa miséria é a falta de educação e a falta de vontade política de transformar as pessoas através da educação. Chega, né? Vamos. Não, Rita, o Tibau entrou. A Viviane está dizendo que, Rita, muitas empresas estão abandonando o país. Agora a Uber promete sair. Eu sou motorista. Será uma grande perda, pois o governo quer arrecadar para gastar mais. Ficou óbvio, né? O que o governo quer do pessoal de plataforma? Que eles paguem imposto. Que tenha um sindicato. Para que esse sindicato, o presidente do sindicato, seja candidato a qualquer coisa. É uma tragédia. E é o Partido dos Trabalhadores que quer, através da criação de cada vez mais impostos e contribuições, acabar com o trabalho no Brasil. Um partido que briga para você Gente, a Folha, ela tinha que ser desonerada para todos os setores. Para todos os setores. E está a maior briga aí para que a desoneração acabe. Tem que desonerar. Como é que você paga imposto sobre a folha? Você tem que pagar imposto sobre o lucro. Você não pode pagar imposto. Se você paga imposto sobre a folha, você tem um desestímulo a contratar. Tô indo aí, hein? Meu cubano favorito. Um beijo no seu coração. Boa noite. Estão chegando. Gente, eu vou acabar agora mesmo, porque o Jorge está nos esperando. Getúlio Souza, aumentar o imposto dos iFood e Uber para o governo gastar, mas é uma tragédia. É uma tragédia. E o povo vai fazer o quê? O pessoal vai fazer o quê? Nós vamos ter uma convulsão. A fome de arrecadar está grande demais. Aonde eles enxergam que eles podem criar uma fórmula de arrecadar, porque eles não estão fazendo nada pelo bem do motorista. As relações trabalhistas, no meu modo de ver, eles queriam mudar a lei trabalhista que evoluiu, né? Que o Temer, ele reformou a lei trabalhista e que foi isso que fez com que o desemprego no Brasil caísse tanto. Eles estão querendo voltar para a lei do Getúlio Vargas. E veio o Lula ontem falando que não quer saber de CLT. Gente, preparem-se. Quando ele fala que o trabalhador não quer saber de CLT, ele deve já estar com uma ideia muito pior do que a CLT para o pobre coitado do empregado e do trabalhador. Rita. Exatamente, o governo vai desempregar os desempregados. A Trindade, Rita, e o preço da soja? Você acha que vai reagir? Sim, é uma questão de recuperação, né? A economia é cíclica. Quando a gente fala que a economia é cíclica, os mercados são cíclicos. Então você tem esse vai e vem. Então agora que nós, com a possibilidade de queda de juros, você tem uma retomada mais forte da economia. E a retomada da economia é uma retomada mais forte de consumo. E aí os preços... Muito obrigada. E os preços com certeza recuperam.
Vamos lá? Cadê as perguntas? Não, As perguntas? não tem. Tem, ele passou, o Chico passou. Ah, sim. Só um minutinho, fala. Gente, a Célia hoje, mãos de Célia, tá comendo mosca. Emocionada. Solta a Você mosca. tá aqui. Tá emocionada que eu tô visitando ela. Solta a mosca. Vamos lá, as perguntas. Ah, tá no outro aparelho. Peraí que mãos de Célia está confusa. Não, tá confusa não. Não, tá trocando o celular. Trocando o celular. Então, pessoal, as pessoas fizeram algumas perguntas lá no Instagram durante a semana e nós selecionamos algumas, porque muitas são repetidas, então nós selecionamos algumas perguntas, né, que responde a várias pessoas. Levi Taju, você vê alguma luz no fim do túnel nesse governo, apesar de tudo? Olha, a luz no fim do túnel é o Brasil. O Brasil hoje não é mais o país do futuro. O Brasil é o futuro do planeta. E por causa disso, da nossa potência como produtores de grãos, da nossa eficiência, da nossa capacidade produtiva no agro, nós somos estratégicos para o mundo. Além disso, hoje nós somos o país mais limpo do planeta. O Brasil só perde da Noruega. 90% da energia produzida no Brasil é energia limpa. Então essa balela de falar que o Brasil está acabando, quem está acabando com o meio ambiente é quem fala da gente. Então isso é um absurdo. Então o Brasil hoje, ele tem a maior parte da Amazônia, que é a garantia, a Amazônia hoje é a garantia climática do planeta. E o maior risco que o planeta está correndo é o risco climático. Então, a gente produz alimentos, a gente limpa, estamos dando exemplo de como limpar o planeta, e temos a maior parte da Amazônia legal. Então, assim, a gente tem que saber transformar isso em prosperidade para o nosso povo. Só que esse governo, ele demoniza o agronegócio, que é o carro-chefe do Brasil hoje, da economia e o carro-chefe do Brasil perante o mundo. Porque nós alimentamos 1/3 do planeta. Nós cuidamos na produção de energia limpa e nós podemos produzir energia limpa para vender. E nós temos a Amazônia. Qual que é o problema do Brasil? Eu acho que o agro está mudando a realidade no interior. Isso é notório. Quando você viaja para as regiões onde o agro está bombando, você vê prosperidade, você vê trabalho. E o agro da porteira para dentro está puxando a agroindústria, está puxando o agronegócio. Aí eu estou falando de agroserviço, do agrocomércio. E isso está fazendo uma revolução social. As pessoas estão tendo uma renda maior. Essa revolução social é que está causando a revolução política, que nós estamos em plena revolução política. Nós temos um presidente que não pode sair na rua. E nós temos um presidente que não foi reeleito, um ex-presidente, que é ovacionado. Então, está havendo uma mudança do assistencialismo para o empreendedorismo. E quem está puxando essa mudança é o agro, e ela é irreversível. Porque a nossa posição do nosso agronegócio no mundo é irreversível. Então isso está em pleno andamento. E quando houver, né, essa mudança social que já está ocorrendo e que está trazendo uma mudança política, porque as pessoas estão mais bem informadas, têm uma renda maior, têm acesso maior aos mercados, nós vamos ter uma mudança cultural. E essa mudança cultural vai transformar o Brasil num país de empreendedores, seja pelo modelo capitalista, seja o modelo cooperativista. O cooperativismo está bombando, está crescendo. As grandes cooperativas brasileiras estão puxando, né, o interior, e é um modelo antigo, mas que nunca foi tão aderente às necessidades do século XXI.
Então, o que eu acredito mesmo é que esses bolsões de pobreza, esses bolsões estão localizados nas capitais, estão localizados no Nordeste. Mas por quê? A política do Nordeste ainda está sendo comandada pelos coronéis, que querem manter essa cultura, que querem fazer da carreira política uma coisa hereditária. Eu estava vendo hoje o filho do Lira, o menino tem 23 anos, tem uma empresa, acho que é Omnia 360, contrato com a Caixa Econômica Federal, contrato com não sei o quê, faturando 5, 8 milhões. É um superdotado, né? Então é um negócio triste. Pergunta número 2, da Cristiane Lopes. O que podemos fazer para o brasileiro enxergar a economia pelos números e não pelos pães com mortadela? Educação. Quem enxerga a economia, quem se vende por um pão com mortadela, quem se vende para ir numa manifestação, quem rouba o celular, né? E acha que é normal roubar um celular para tomar uma cervejinha, é a falta de educação, de respeito. Mas o respeito, ele não faz parte da pessoa que não foi educada. Porque a pessoa que não foi educada, ela não tem empatia com o outro. A pessoa que é criada num regime assistencialista, ela quer saber o que você pode dar para ela. E não o que ela pode fazer para poder melhorar de vida. Então, a cultura do Brasil, a lei de Gerson, infelizmente, ela predomina nas camadas mais pobres e predomina nesse aparelhamento do Estado por políticos. Então, essa nata essa casta do executivo, do legislativo e do judiciário, eles criam essa cultura. E todo mundo quer uma boquinha. Então todo mundo quer fazer um concurso público para trabalhar até os 40 anos, aposentar, e aí sim viver a vida. Viver a vida com o dinheiro da sociedade. Então, gente, não existe uma lógica na política de cargos e salários, porque o funcionário público, aquele que está ali no chão de fábrica, prestando excelentes serviços para a população, como um professor, como um médico, um enfermeiro, as forças de segurança, eles não são valorizados. Porque existe uma casta que suga e não estão nem aí para quem está lá embaixo. Então o Brasil, como eu disse, é um país invertido. Você não pode ter essa disparidade entre o salário de um deputado, e é cascata, né? Se aumenta o salário do Supremo, automaticamente aumenta dessa corja toda, porque é todo mundo indexado ao salário do Supremo, que é o mais alto. E aí quem está embaixo é assistente, técnico, analista, e não participa. O que trabalha efetivamente com a população e tal, não participa diretamente dessas benesses. E deveria haver uma reforma administrativa ontem, para que a gente tivesse um serviço público mais justo e um serviço público que prestasse o melhor serviço possível para a sociedade. Porque aqueles que estão diretamente prestando serviço para a sociedade, eles não são recompensados como aqueles que ficam nos gabinetes em Brasília pensando sobre a sociedade. Então a gente tem hoje essa casta de servidores públicos que não servem à sociedade, mas são servidos pela sociedade. E deveria ser o contrário. O servidor público é para servir a sociedade e não o inverso. A Cláudia Tanuri, ainda é bom investir em CDI? Olha, Cláudia, acho que foi no início do mês passado, teve uma pergunta dessa, que tinha um cara que estava comprando um título pré-fixado. Do jeito que as coisas vão aqui no Brasil, eu não compraria nada pré-fixado. Eu indexaria ao CDI, porque na verdade o CDI é uma taxa que remunera um determinado investimento. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. O banco te vende um CDB, ou o banco te vende um fundo indexado à rentabilidade do CDI. Porque os bancos, no final do dia,
eles têm que fechar as contas junto ao Banco Central. Então um banco empresta para o outro. Essa taxa do CDI é a taxa, digamos assim, privada, e ela é muito próxima da Selic. A Selic é a taxa que o governo paga para tomar dinheiro para pagar a dívida dele, né? Para zerar o déficit dele. Zerar não, rolar. Zerar não. Zerar você tem que fazer, você tem que gastar menos, né, do que você arrecada, para que você faça com que a dívida não cresça e você consiga diminuir na dívida, que é o nosso sonho. É para isso que foi feito o arcabouço fiscal, que não está sendo, parece que não vai ser cumprido. Mas, resumo da ópera, o CDI, ele paga aquela taxa do dia, assim como a Selic. A diferença, as outras duas modalidades mais frequentes e comuns, é quando você compra um título pré-fixado, que você sabe a taxa que você vai receber até o final do vencimento, mas essa taxa é contratada hoje. Então, se a inflação subir, você passa a não ter mais essa taxa, porque o que come a taxa é a inflação. No caso do CDI, ele é muito atrelado à Selic. Então, se a inflação sobe, a Selic sobe. Então, você fica acompanhando a alta ou a baixa dos juros no Brasil. Como nós estamos no ano de eleição, que o governo está falando em gastar, eu acho que a Selic não cai de 10,25. Então, projetando a Selic, que está 11,25, que é isso que você vai receber. A base do CDI, né, é a Selic. Então, o CDI é a taxa negociada entre os bancos e a Selic é a taxa oficial do governo, que o governo compra dinheiro para poder rolar o seu déficit. E são muito próximas. Geralmente, o CDI deveria ser até um pouquinho maior do que a Selic, mas é tudo a mesma coisa. Mas, enfim, eu particularmente acho muito perigoso fazer investimentos pré-fixados hoje no Brasil, porque eu acho que nós já estamos chegando num ponto em que a Selic não vai cair muito. Ela vai até 10,25 junho e vamos ver o que acontece. A outra forma de você investir é um investimento misto, que você compra um investimento que te paga a inflação, que é o IPCA, mais uns juros. Geralmente esse juro é pré-fixado. Então você vai ter a inflação mais os juros. Onde você acha isso? Você acha isso em LCI, você acha em LCA, você acha no Tesouro Direto, chama Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA, o mais próximo, acho que 2029, está pagando aí inflação mais 5,36, é uma excelente taxa. Então, se a inflação for 4, você ganha 4 mais 5,36. Se a inflação for 9, você ganha 9 mais 5,36. Agora, quando a inflação sobe, essa taxa pré-fixada pode subir também. E o preço do título oscila. Então, se você não gosta de enxergar, você não vai estar perdendo. Mas se a taxa de juros do dia for maior do que a taxa de juros que você pré-fixou quando você comprou, quando você olhar seu saldo, ele vai cair. E tem gente que não dá conta disso. Mas é um título que vai até 2000. Você não tem que ficar com ele até 2029, 2035, não. Mas ele vai até 2029, ele vai até 2035. E se você não fizer nada, quando você estiver perdendo no mercado, você vai receber a remuneração que você contratou no dia da compra. Tá? Então é isso. A Vanessa Gui 9. Qual a sua opinião para aplicações pré com vencimento 28/29? Acabei de falar. As aplicações pré-fixadas, você corre o risco, e esse país, nós estamos no Brasil, nós estamos em 2024, a taxa que você contratou hoje, para 2028, 2029, é a taxa que você vai ter até 2028, 2029. E como nós estamos com um risco aí da Selic não cair mais tanto, essas aplicações pré-fixadas começam a ficar um pouco perigosas. Apesar da taxa ser alta, o pessoal está pagando aí 11%, por aí, né? Mas se a inflação sobe, você vai receber essa taxa. E se você for no mercado vender o seu título, você vai ter um deságio, um desconto, se a inflação subir. Então era isso. E aqui, José Antônio tá mandando Feliz Dia das Mulheres. E o Helben Oficial tá perguntando sobre o RDC.
Eu acho excepcional. O RDC paga o CDI, que é o recibo de depósito cooperativo. Só que quando você compra um recibo de depósito cooperativo, você tem que ser cooperado, porque você está entrando numa cooperativa. Você, além de ter a taxa, que você será remunerado pelo título que você está investindo, ao final do ciclo, né, ao final do encerramento do ano fiscal da cooperativa, você recebe o que a gente chama no cooperativismo de sobras, ou seja, você participa do resultado da cooperativa. Então aquela sua taxa chega a ser maior do que a taxa de um CDB do sistema financeiro oficial, do sistema financeiro tradicional, né? Então o cooperativismo, como você é correntista e é cooperado, você é associado, você participa dos lucros da cooperativa, que são chamados de sobras. É isso. Obrigada, Vânia. Aí, gente, faz igual a Vânia. Façam a inscrição no meu canal, eu preciso de 1000. Isso mesmo, ela perguntou. Recomende ao nosso amigo comum, Lauro Diniz. Amo o Lauro, falei com o Lauro hoje. Grande abraço, Reuben, grande abraço, Lauro. E de Rita Mundim para Rita Mundim. O que dizer hoje para não desesperar no final? Gente, desesperar jamais. Esse país é muito rico e a gente tem, repito, graças ao agronegócio, nós estamos passando por uma mudança social, por uma mudança política, e nós vamos mudar a cultura do Brasil. Vamos ser resilientes, não vamos desistir, nós já caminhamos muito. E o Brasil hoje está numa posição estratégica para a economia global. Então vamos segurar, porque o Brasil é nosso. Tem eleição aí, vamos votar certo. Vou falar. O Lula consegue dormir? Claro que ele consegue dormir. Você já viu o ladrão perder o sono? Eu não conheço. Porque dorme, acorda e rouba de novo. O que ele está fazendo é o que a Dilma fez e que levou o Brasil à maior crise financeira da história. Serpa Braga! Serpa Braga! Vai, querido. Então é isso, gente. Vamos que vamos. Quero ir lá ver o Jorge. Vamos para a casa do Jorge. Pois é. Ó, só temos 136 inscritos, só. No canal? Vamos fazer uma campanha. Fazer uma campanha. É. Pede alguém aí, gente. O filho, irmão, tia, tio, vovó, vovô. Inscreve no canal da Rita. Please. Isso aí. Boa noite, Serpa Braga. Tudo de bom. Ô, Zé Antônio. Ai, meu Deus. Você quer que eu fale de Petrobras? Eu já chorei aqui, Zé Antônio. Eu já falei demais da Petrobras. Você volta aí, porque foi a maior paulada que poderiam dar no mercado de capitais brasileiro. Foi a maior paulada que poderiam dar na credibilidade do Brasil. O PT e os seus aliados assinarem quase que um manifesto de que vão roubar da Petrobras. Porque ao não distribuir os dividendos, eles estão falando que eles vão investir. Investir aonde? Na Venezuela? Investir na Colômbia, na África? Fazer o que a Dilma já fez? O petrolão de novo? Comprar Pasadena? Comprar refinaria nos Estados Unidos? É isso que a gente pode esperar. Porque é um absurdo achar que dividendo... que uma empresa estatal não pode pagar dividendo. Se o dividendo vai para o controlador, vai para o governo, aí o governo pega esse dividendo e faz um programa social com transparência, com clareza. Agora, uma empresa que é uma sociedade anônima negociada em bolsa, ela tem que lembrar que quem sustenta ela, quem sustenta uma companhia são os seus acionistas. E o maior acionista da Petrobras, o controlador da Petrobras, é o povo brasileiro. Então, fazer o que eles estão pensando em fazer, você fazer com que uma empresa perca 57 bilhões em um dia por ingerência política, é assim que você trata o dinheiro do povo brasileiro? Ou é assim que você trata o interesse dos políticos no dinheiro da Petrobras? Porque essa perda de valor da Petrobras, essa perda de valor de mercado, é que ninguém é louco de ficar numa empresa que está assinando embaixo, vou te roubar. É isso que está acontecendo. Tomara que eu esteja errada, mas
falar que vai investir em petróleo na Venezuela, na Colômbia e na África e não distribuir dividendo, porque esse dividendo iria para o caixa do governo. Nós estamos precisando de fazer superávit, nós estamos precisando de dinheiro para programa social. Por que esse dinheiro tem que ficar em projetos estratégicos da Petrobras? Se a Petrobras hoje é uma das maiores empresas produtoras de petróleo do mundo e 78% do petróleo está saindo do pré-sal, vamos investir no pré-sal. Agora, investir na Venezuela, investir na África. Nós temos a exploração lá que está dando o que falar lá no Amazonas. Peraí, né, gente? Nós já vimos esse filme antes. Quebraram o Brasil em 2015, 14, 15, a lá Dilma, Petrolão de novo. Pelo amor de Deus. Rita, estão me perguntando aí qual é o nome do canal. É @Rita Mundim Economista, isso mesmo. Tintim, vamos embora agora. Vamos embora, que você Antônio falou da Petrobras, eu estou ficando até gaga. É falta de respeito, é falta de escrúpulo, é falta de vergonha na cara, rasgar a lei das estatais, acabar com a governança de uma empresa, é para político roubar, não tem outra. Você não piora o que está bom, você piora o que está bom para você fazer coisas escusas. Então, se a Petrobras, foi criado na Petrobras toda uma blindagem de governança, para que deixar político comandar a empresa? Tem que ser técnico, tem que dar lucro para nós brasileiros. É isso. Beijo, gente. Até. E se inscrevam no canal. Inscrevam no canal. @Rita Mundim Economista. Obrigada, Viviane. Bom final de semana. Economista. Até mais.